Olá a todos, aqui é o Davi Menezes. É um grande prazer e uma satisfação estarmos novamente reunidos para conduzir esta edição especial da nossa Hora Saudável. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite feito pela liderança e a corporação para que possamos estar reunidos aqui esta noite para conduzir um conteúdo super especial e muito valioso que preparamos para hoje. Eu conheço a Herbalife há quase 29 anos, sou um consumidor satisfeito dos produtos e empreendemos com muita alegria e honra, ligados a uma missão global que é tornar este mundo um lugar mais saudável, próspero e feliz. Sejam todos muito bem-vindos e vamos começar o trabalho. Permitam-me compartilhar a apresentação. Esta noite, nós vamos compartilhar com vocês uma apresentação cujo conteúdo é extremamente atual e relevante. Vamos falar sobre músculos como seu principal aliado da longevidade ativa e saudável. Antes de iniciar o conteúdo propriamente dito, gostaria de fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, a Herbalife promove um estilo de vida ativo e saudável que inclui uma alimentação balanceada, ingestão equilibrada de líquidos, atividade física, suplementação nutricional e descanso adequados. Os produtos da Herbalife não têm o propósito de tratar, curar ou prevenir nenhuma enfermidade e são formulados e registrados para o consumo de adultos saudáveis. As opiniões e conceitos que serão aqui relatados são baseados em meus estudos e experiências pessoais, bem como fundamentados na literatura oficial da Herbalife. A Herbalife apoia e recomenda que antes de iniciar uma dieta alimentar, seja consultado um nutricionista e antes de iniciar um programa de exercícios, seja consultado um profissional de educação física. Todas as informações apresentadas doravante terão suas fontes citadas para confirmação e pesquisa, caso seja necessário. Vamos então começar. Eu queria iniciar falando sobre dois conceitos que são muito importantes serem esclarecidos: lifespan e health span. Um dos maiores legados do século passado para este foram 25 anos a mais de expectativa de vida, que significa lifespan. Só que a maior parte da população está vivendo mais, mas não está vivendo melhor. Então, a proposta dessa nossa aula de hoje é que você possa não só viver mais, mas com qualidade. Então, lifespan significa expectativa de vida. Health span significa qualidade desta vida. Segundo o Dr. Mark Hyman, no seu último livro, Jovem para Sempre, a Organização Mundial da Saúde estima que a média da população, que atualmente está vivendo em torno de 80 anos, passa os últimos 20% da sua vida com problemas de saúde. Isso equivale a cerca de 16 anos. Portanto, segundo a expectativa atual de vida no Brasil de 76 anos, se você viver até esta idade, isso significa que a partir dos 60 anos você já estará de saída. Então a ideia é que não basta somar anos à vida, também é preciso somar vida a estes anos. Gosto muito dessa mensagem do John Kennedy. Olhem para esse estudo e verifiquem o gráfico. Nós estamos aqui concluindo que prolongar a expectativa de saúde, que é o health span, é um componente crítico para você conseguir alcançar uma longevidade ideal, que significa ter uma vida longa, mas com boa saúde, função preservada, produtividade e independência. A doutora Gabrielle Lyon, no seu último livro, que está sendo hoje considerado um dos top de vendas da Amazon, A Revolução dos Músculos, uma nova estratégia científica para envelhecer bem, ela menciona que na sociedade e na medicina nós temos dito há muito tempo às pessoas para perderem peso. Ao abandonar o foco na gordura e centrar na musculatura, o paciente vai ganhar músculos e assim vai reduzir gordura corporal e sentir-se com muito mais energia. Você pode criar um impulso altamente positivo focando no que você deve ganhar e não no que precisa perder, ela afirma. Este livro é uma ótima recomendação para quem tem mais interesse em saber mais. Cientistas no mundo todo que trabalham com esse tipo de conteúdo estão desenvolvendo um outro conceito que é o muscle span, ou envergadura muscular. Em resumo, os resultados desses estudos fornecem recomendações para treinamento físico, principalmente musculação,
e intervenções nutricionais com o objetivo de otimizar a massa e a função muscular em adultos, jovens e idosos, com o objetivo de promover uma longevidade ativa e saudável. A ideia é a seguinte: as pessoas planejam-se para a aposentadoria, mas poucos pensam em juntar massa muscular. Não cuide somente da sua aposentadoria, invista também na sua autonomia, porque quando você chegar lá na frente e tiver uma boa reserva financeira, mas não tiver envergadura muscular, sua saúde estará comprometida e você vai ter muitos problemas e muitas vezes vai gastar esse dinheiro tratando doenças. Então, vamos concentrar agora as nossas observações em relação à importância dos músculos. A abordagem que desenvolveremos nesta aula vai envolver classificação, estrutura, movimento, metabolismo e, principalmente, endocrinologia, que é uma das grandes descobertas da medicina nos últimos 10 anos, que os nossos músculos são uma das maiores glândulas endócrinas do nosso corpo e que tem um papel muito importante que vai além da estética, do metabolismo, da postura, tem tudo a ver com a nossa qualidade de vida, a nossa saúde a longo prazo. Então, desenvolva músculo para, primeiro, aumentar sua longevidade, garantir sua força e autonomia, reduzir a perda cognitiva associada ao envelhecimento, prevenir altos índices de colesterol e de açúcar no sangue, melhorar sua composição corporal e desfrutar de uma vida longa, plena e saudável. Tudo isso você consegue concentrando em formar músculos, desenvolvê-los e preservá-los. No nosso corpo, nós temos 3 tipos de músculos. Temos os músculos estriados esqueléticos, que estão associados aos ossos, através das articulações e que nos proporcionam movimento. Temos o músculo cardíaco, que nos dá qualidade de vida e, ao mesmo tempo, expectativa de vida, garantindo a circulação. E temos o músculo liso, que está associado principalmente aos vasos e às vísceras. Hoje nós vamos nos concentrar naqueles que estão sob nosso controle voluntário e que podemos melhorar em termos de tamanho, forma e função. Temos cerca de 650 músculos estriados esqueléticos em nosso corpo. Não é pouca coisa, não. E a gente tem que ter muito cuidado para preservá-los a longo prazo. A anatomia do músculo estriado esquelético, como vocês podem observar nesta imagem, tem aqui um músculo cortado longitudinalmente e, ao mesmo tempo, num corte transversal, você consegue ver o feixe muscular e dentro do feixe muscular estão as fibras musculares. A fibra muscular é o nome que se dá à célula do músculo. E estas células que estão associadas na sua superfície, chamadas de células satélites, são células-tronco que vão ser muito importantes para o desenvolvimento da hipertrofia muscular que nós falaremos mais adiante. Veja que interessante, até os 30 anos, os músculos esqueléticos do corpo humano renovam-se por completo toda semana. Aqui nós temos, em detalhes, a estrutura da fibra muscular. Então, dentro dela tem a miofibrila, e as miofibrilas são divididas nas unidades contráteis do músculo, chamado de sarcômeros. E dentro dos sarcômeros nós temos vários tipos de proteínas, mas 2 se destacam pelo seu efeito contrátil e de relaxamento. Elas se deslizam umas sobre as outras e permitem o movimento do nosso corpo. É a miosina e a actina. A nossa estrutura muscular é tão dinâmica que as moléculas de actina são renovadas diariamente e as moléculas de miosina semanalmente. Daí a importância do exercício físico e da suplementação nutricional de uma alimentação principalmente rica em proteínas para garantir esta renovação. Em termos de fisiologia da contração e relaxamento muscular, vocês podem apreciar aqui que para que o sarcômero seja contraído e depois relaxado e proporcione movimento ao nosso corpo, são necessárias não apenas a participação dessas proteínas, mas também do ATP, do cálcio e do magnésio. Falaremos um pouco mais sobre este ATP, que ele é muito importante porque é a moeda de energia do nosso corpo. Como funciona o nosso metabolismo energético? Aqui à esquerda nós temos os nutrientes combustíveis, que fornecem energia, fornecem calorias. Carboidratos em primeiro plano, gorduras em segundo plano e, finalmente, proteínas, que eventualmente podem ser utilizadas como fonte de energia. Esses nutrientes, depois de serem digeridos e absorvidos, são levados para o interior das nossas células e lá na mitocôndria, onde ocorre a respiração celular,
com a participação do oxigênio, haverá oxidação desses nutrientes que foram absorvidos, derivados dos carboidratos, das gorduras e das proteínas. Esse oxigênio vai extrair a energia dentro da mitocôndria e transferir essa energia dos nutrientes para o ATP, trifosfato de adenosina. É esse ATP que vai levar a energia para as necessidades vitais que requerem energia no nosso corpo. E, por fim, os produtos que vão surgir depois que ocorre a respiração celular são o dióxido de carbono e a água. Agora, para onde vai esse ATP com a energia daquilo que nós ingerimos como nutrientes? Vai para as reações bioquímicas que consomem energia, como a contração e o relaxamento muscular, síntese de proteínas musculares, transmissão de impulsos nervosos, produção de anticorpos, produção de hormônios, acidificação do suco gástrico, que é muito importante para a digestão das proteínas, produção de enzimas digestivas e etc. Ou seja, são múltiplas funções que requerem energia, que são fornecidas imediatamente pelo ATP, mas que derivam dos nutrientes combustíveis que nós ingerimos na nossa alimentação. Aqui vocês podem apreciar a estrutura molecular do ATP, adenosina trifosfato. É uma molécula especial que contém 3 grupos fosfatos ligados à adenosina e que esses grupos fosfatos possuem ligações de alta energia. Então, o processo de formação do ATP se dá a partir da adição de um grupo fosfato no ADP. Então, tem o difosfato de adenosina, que resulta depois que você consome o ATP, e para recuperar a produção do ATP, para que você tenha energia para fornecer para as funções celulares, é necessário que haja o processo da respiração celular. Então, é como se você tivesse com um carro cujas rodas têm fricção. Então, você pega o carrinho de brinquedo e coloca ele para trás e ele adquire energia. É como se você estivesse colocando o grupo fosfato no ADP e ele vira ATP. Quando você solta o carrinho, que ele dispara, é quando esse grupo fosfato é quebrado e fornece energia para as reações e as necessidades energéticas do organismo. Eu gosto muito dessa metáfora, que ela se torna muito didática. Agora, quais são os órgãos que mais consomem energia e como é que nós podemos ter um metabolismo mais ativo? Em primeiro lugar, o cérebro é o órgão que mais consome energia, que mais consome oxigênio e que mais consome glicose. Depois nós temos o coração, temos os rins e temos o fígado. Todavia, nós não podemos aumentar o tamanho e a eficácia de consumo de energia desses órgãos, mas nós podemos fazê-lo com os nossos músculos estriados esqueléticos, através da prática regular de exercícios físicos, de uma boa nutrição e de descanso adequado. Então é aqui que nós temos que nos concentrar. Segundo os estudos, o gasto energético do corpo humano, ele se divide em 3 grandes áreas. Cerca de 10% da energia que nós consumimos dos alimentos vai pelo processo de termogênese alimentar, que basicamente é a digestão, a absorção e o metabolismo dos nutrientes e o seu armazenamento. Depois vem a atividade física, que consome de 15% a 30% do total de energia gasto pelo corpo no dia, que é a energia gasta durante as atividades físicas. E, finalmente, vem a taxa de metabolismo basal, que vai de 60% a 75% do consumo energético diário do nosso corpo, que é a energia gasta durante os processos corpóreos vitais para manter o corpo funcionando vivo sem o movimento muscular esquelético. Então, é aqui que nós temos que concentrar a nossa atenção e as nossas práticas diárias, aumentar o nosso metabolismo basal, para que o nosso corpo gaste mais energia, mesmo quando nós não estamos fazendo movimentos. A importância dos músculos para o metabolismo é muito crítica. Quando você troca 1 quilo de gordura por 1 quilo de músculo, num processo de utilização dos nossos produtos como substitutos parciais de refeições, com a prática regular de exercício físico e com a melhoria do hábito alimentar, na realidade o que você está fazendo é fazendo o processo de emagrecimento saudável e ativando o seu metabolismo, mesmo sem perder peso. Muitas vezes as pessoas acham que perder peso e emagrecer são a mesma coisa. É a mesma coisa, não se trata disso. Perder peso simplesmente é fazer o ponteiro da balança baixar de qualquer maneira. Emagrecer é reduzir seletivamente gordura, preservando a massa magra. E é exatamente aqui que nós temos a importância da musculatura.
Porque quando você faz essa troca de 1 quilo de gordura por 1 quilo de músculo, não houve mudança no ponteiro da balança, mas você emagreceu. Você reduziu gordura, ganhou 1 quilo de músculo e as suas taxas metabólicas vão quintuplicar mesmo você sem perder peso. Então, eu quero agora apresentar para você uma dimensão da importância da construção muscular que vai além de tudo que se conhecia até essas últimas descobertas da medicina, que é o poder das miocinas para a saúde e a longevidade. Seus músculos também são glândulas endócrinas. Então, sobretudo, treine com consistência e disciplina, motive-se para se tornar fisicamente ativo, sobretudo por causa do poder que tem esses hormônios especiais produzidos pelos nossos músculos durante o treinamento e que eles não são produzidos quando você está numa condição sedentária. Hoje se sabe que o nosso corpo tem 40% do seu peso corporal total representado pelos nossos músculos e já foram identificados 600 tipos desses hormônios e 10% desses, cerca de 60 miocinas, já têm as suas funções claramente estabelecidas. Então essa é a principal razão por que nós devemos ser fisicamente ativos. O sedentarismo pode ser considerado uma doença endócrina, meus caros, onde a maior glândula endócrina do nosso corpo, que é a nossa musculatura, estaria atrofiada e com suas funções prejudicadas devido à inatividade física. Eu gosto muito de praticar exercícios físicos usando o meu próprio corpo, e eu queria aqui trazer para vocês um estudo que evidencia um dos poderes das miocinas sobre a nossa saúde. Esse estudo fala da associação entre a capacidade do exercício de flexões de braço, famoso apoio de frente, e eventos cardiovasculares futuros entre os homens adultos ativos. Aqui estou eu, num evento importantíssimo que aconteceu em Lisboa, no começo desse ano, um evento para a cúpula dos líderes, praticando exercícios físicos ao ar livre. O estudo mostrou que aqueles que conseguiram fazer 40 flexões de braço, que é hoje a minha performance, tinham 96% menos chance de ter algum problema cardíaco nos próximos 10 anos, em comparação com aqueles que completaram menos de 10 flexões. Então, gostaria de estimular todos que estão aqui me assistindo a praticar exercícios físicos ao ar livre, onde quer que você esteja, você pode utilizar o seu corpo. Existe um processo chamado de calistenia, onde você não fica dependente de nenhum tipo de ambiente para treinamento especializado. Você pode gradativamente se tornando fisicamente ativo, praticando esse tipo de abordagem. Agora, 2 conceitos muito importantes que são relacionados ao envelhecimento que nós precisamos compartilhar aqui para vocês todos. A sarcopenia e a dinapenia. O que vem a ser a sarcopenia? É a redução da massa muscular que ocorre gradativamente com a idade. Ou seja, sarco significa músculo. Penia significa redução, perda. Dinapenia vem como consequência da sarcopenia, que é a diminuição da força muscular. Então, nós devemos ter muita atenção para esses 2 conceitos, porque os estudos recentes conduzidos na Harvard Medical School mostram que a partir dos 35 anos as pessoas perdem cerca de 1 a 2% da sua massa muscular a cada ano, e após os 60 anos pode acelerar para 3% ao ano. E com ela, você também perde a sua força e a sua resistência. Agora, a boa nova é que a sarcopenia pode ser reduzida, revertida e até tratada sem medicamentos, através de uma abordagem que envolva exercícios físicos, alimentação equilibrada e uso de suplementação adequada. Vamos entender um pouco mais como funciona o ganho da massa muscular. Muita atenção para cá, para que vocês possam, entendendo, aumentar o seu nível de compromisso com a sua atividade física. Vamos voltar aqui ao sarcômero, a unidade muscular contrátil. Esta imagem que vocês estão vendo é obtida com microscopia eletrônica e antes do exercício. Vocês estão vendo aqui a estrutura do sarcômero toda bem montada, e depois do exercício de musculação vocês estão vendo a arquitetura toda destruída, prejudicada. Isso tem um efeito benéfico, um efeito de resiliência, um efeito de antifragilidade, que é o fato de que você vai recuperar a estrutura, e nessa recuperação da estrutura você vai tornar o seu músculo mais preparado e mais forte para os próximos desafios.
Então, o que ocorre, na realidade, é uma inflamação muscular quando você faz o treino com pesos. Os músculos são estressados com exercício de musculação, o que danificam os sarcômeros e provocam uma inflamação local. Células satélites, aquelas que eu mostrei para vocês lá na descrição da estrutura da fibra muscular, são ativadas para a reparação da fibra muscular através de um processo de fusão. E aí essas células, se fundindo com a fibra muscular, aumentam a quantidade de núcleos, e esses núcleos celulares estão relacionados com a produção incrementada de proteína dentro da fibra. E aí você vai obter a hipertrofia. Eu queria incentivá-los a se concentrarem também nos nossos maiores músculos do corpo. Muitas vezes as pessoas treinam e esquecem desses músculos, que é o quadríceps, que está na frente das coxas, os isquiotibiais, na parte posterior das coxas, os glúteos, na região das nádegas, os gastroquinêmios, na famosa batata da perna, e os sóleos, que tem na estrutura da nossa perna como um todo. Agora, esses dois últimos, os gastroquinêmios e os sóleos, são considerados o nosso segundo coração. Portanto, é uma estratégia inteligente você não passar muito tempo sentado e sempre que você puder, suba escadas e pratique exercícios nas suas panturrilhas, porque isso vai favorecer o retorno do sangue para o coração e para que você tenha uma boa circulação e desfrute de qualidade de vida. Outra informação importante recente da pesquisa científica é o eixo músculo-cérebro. Por que esses grandes grupos musculares são importantes serem treinados? Porque a conexão entre a sarcopenia e o declínio cognitivo em adultos mais velhos pode estar relacionado com a redução das miocinas na mediação da comunicação músculo-cérebro. Então, uma das principais dicas que eu queria deixar para vocês neste momento é treine da cintura para baixo para garantir uma boa qualidade da sua função cerebral. Temos aqui uma grande especialista, uma neurocientista, a doutora Wendy Suzuki. Ela fala que os exercícios físicos são a principal ferramenta de transformação cerebral. Por quê? Porque eles têm efeitos imediatos no cérebro. Por exemplo, a irisina, o fator neurotrófico derivado do cérebro e a catepsina B são exemplos de miocinas que são produzidos pela estrutura muscular e que têm impacto profundo no sistema nervoso central, especificamente no nosso cérebro. Eles mudam a anatomia e a fisiologia do cérebro, promovendo formação de novos neurônios, que é a neurogênese, conexões novas entre os neurônios, que são as sinapses, mielinização, que é um encapamento do neurônio com uma gordura especial que nós temos no nosso cérebro para melhorar a direção e a velocidade do impulso nervoso, e, finalmente, angiogênese, ou seja, o surgimento de novos vasos sanguíneos que melhoram a circulação e levam mais oxigênio e nutrientes para o nosso cérebro. Vejam a quantidade de benefícios que nós podemos ter e que melhoria nas funções que protegem o córtex pré-frontal, onde nós temos aqui a área de raciocínio, de percepção, de tomada de decisão, e também no hipocampo, que é uma região mais central, onde estão os processos de aprendizagem e memória. Então, todas essas funções cerebrais que são fundamentais serem mantidas, preservadas a longo prazo, os exercícios físicos são uma chave fundamental para esta qualidade. Então, os exercícios não mudam apenas o seu corpo, eles mudam a sua mente, a sua atitude e o seu estado de humor. Vocês todos que estão aqui me assistindo podem confirmar que todos os dias que você treina, você tem um dia com muito mais qualidade. Então, invista na sua reserva muscular e lembre-se do treino dos grandes músculos que estão da cintura para baixo. Uma notícia muito interessante que eu tomei conhecimento recentemente, através de uma pesquisa que foi publicada no Jornal do Colégio Americano de Cardiologia, afirma que mulheres que fazem treinamento de força vivem significativamente mais tempo. Ou seja, elas precisam de menos exercício do que os homens para obter os mesmos ganhos de longevidade. Então aí vai essa dica, essa boa nova para as mulheres que estão aqui hoje conosco na Hora Saudável. Agora, há 3 pontos principais que influenciarão como você vai despertar pela manhã, estabelecendo o seu estado de humor, seu bem-estar, sua capacidade de sustentar o foco e disposição para realizar as atividades diárias. Primeiro, a qualidade da sua noite de sono prévia.
e a sua exposição à luz solar logo depois que você acorda. Segundo, seus níveis de atividade física do dia anterior. E, finalmente, a qualidade do seu desjejum, do seu café da manhã. Então, cuide bem desses 3 pilares. Aqui temos uma imagem que faz um bom resumo. Primeiro, melhore a qualidade da sua alimentação. Mais proteínas, mais fibras, mais fitonutrientes, mais vegetais, menos animais, para que você tenha uma boa alimentação, que melhore sua qualidade de vida e que preserve a sua musculatura. Temos também o movimento, os exercícios físicos, tanto aeróbicos quanto exercícios de resistência, e temos a importância da qualidade do sono para fecharmos a equação da construção de proteínas musculares. Para favorecer e complementar o hábito alimentar saudável, nós temos o nosso Shake Fórmula 1 como uma excelente opção de café da manhã saudável para que você comece o dia com todos os macro e micronutrientes e tenha o máximo de equilíbrio. E para aumentar o seu estado de vitalidade, energia e disposição para os treinos, temos o nosso Lift Off. Se você ainda não conhece este produto, converse com seu distribuidor para que você possa experimentá-lo. Tenho certeza que você vai incorporar ao seu programa de estilo de vida ativo e saudável. Então, esses aqui são os 3 grandes pilares da construção muscular. Nutrição, que é a alimentação mais suplementação, movimento, exercícios físicos e qualidade do sono. Agora, o que diz a ciência a respeito especificamente dos nutrientes que podem apoiar a preservação muscular e reduzir e retardar a sarcopenia? Proteínas e aminoácidos, creatina, vitamina D e cálcio, antioxidantes e ácidos graxos ômega 3. Esses aqui são os principais nutrientes que são validados pela ciência moderna como fundamentais para a preservação da nossa massa muscular a longo prazo. Então, para começarmos falando sobre proteínas, a Herbalife desenvolveu uma calculadora de proteínas que você pode acessar neste site, herbalifelifeon.com.br/calculadora, colocar lá seus dados de gênero, peso, altura e nível de atividade física, e ele vai fazer o cálculo da sua necessidade proteica diária. No meu caso, a minha necessidade está entre 139 gramas e 157 gramas. E a melhor estratégia é distribuir esse consumo proteico ao longo do dia. Então, consuma proteínas de qualidade ao longo do dia, é o que tem de mais moderno de recomendação científica. Você pode começar o seu desjejum com o nosso shake, pode usar alguns dos nossos suplementos de proteína, como lanches, entre as refeições principais, pode ter um almoço mais equilibrado, vá desenvolvendo hábitos saudáveis nesse sentido, porque isso é muito importante. À tarde você também pode ter uma sopa, lanche, e à noite faça uma outra refeição. Então esse programa que vocês estão vendo aqui tem uma boa distribuição de proteínas e é o nosso programa de manutenção da massa magra. Temos aqui algumas dicas práticas a respeito da alimentação rica em proteína. Nós temos aqui a concentração de proteína nos alimentos baseado em 100 gramas de cada um deles. Então temos soja, amendoim, camarão, frango, salmão, amêndoas, carne vermelha, peixes, chia, grão de bico, tofu, leite de vaca e ovos. Vocês podem capturar essa imagem que ela já tem aí uma boa sugestão de onde vocês podem encontrar proteínas de boa qualidade através da alimentação. E aqui a Herbalife preparou esse slide mostrando os nossos principais produtos que contêm proteínas, que podem ser usados como substitutos de refeições e podem ser usados como suplementos. Então, nós temos aqui o nosso Nutrev, temos a barra de proteína, temos o shake, o açaí proteico, o whey protein, a proteína em pó, os crisps de chocolate, que é o Protein Crunch, temos a sopa, temos o nosso colágeno e temos o nosso Onective. Eu queria dizer para vocês uma boa notícia. Este ano de 2024, o Euromonitor classificou a Herbalife como shake de proteína número 1 do mundo e também como a marca número 1 do mundo em controle de peso e bem-estar. Isso nos dá cada vez mais orgulho de fazer parte desta companhia e de utilizar esses produtos e levar esse benefício para o mercado. Aqui temos alguns produtos especiais que eu gostaria de destacar dentro desse contexto da preservação muscular. Primeiro, o nosso multivitaminas e minerais,
como um produto que contém micronutrientes que são fundamentais para a respiração celular e também tem ação antioxidante, preservando contra o estresse oxidativo, que é quando você produz mais radicais livres do que o seu corpo é capaz de se defender naturalmente. Temos aqui o nosso Herbalife Line, que é o nosso suplemento de ômega 3. Existem estudos sobre o ômega 3 que falam que ele é fundamental para a ativação da síntese de proteína muscular quando você está praticando exercício físico. E também o ômega 3 estimula a produção de algumas miocinas, em particular da irisina, que tem ação tanto na gordura, facilitando a oxidação, como tem ação na preservação das funções cerebrais. Temos aqui o nosso Onective, que é um produto revolucionário que a Herbalife desenvolveu e lançou no ano passado, que foi o primeiro produto para o público sênior, 40+, que eu vou falar daqui a pouco sobre ele. E temos a nossa creatina. Agora a Herbalife tem a sua própria creatina premium. Isso é uma excelente notícia. O Onective, ele tem um Smart Complex, um conjunto especial de nutrientes, como a luteína e a zeaxantina, 9 gramas de proteína, 2,5 gramas de fibras pré-bióticas e um conjunto de 23 vitaminas e minerais que performa ação antioxidante, proteção para oxidação cerebral, proteção da visão, base para a construção e preservação muscular e da estrutura óssea quando você pratica exercícios físicos regularmente, reforço da imunidade, melhoria das funções intestinais, o que promove mais vitalidade e disposição. Esse produto é simplesmente sensacional e ele pode ser utilizado em vários momentos de consumo ao longo do dia. Não se trata de um substituto parcial de refeições, mas sim um complemento com todas essas propriedades. Agora, vamos falar um pouco sobre a nossa creatina. A creatina é um dos produtos mais estudados pela ciência. Ela é um derivado de aminoácido. A nossa creatina ela é 100% pura, monoidratada, sem ingredientes de origem animal, portanto vegana, zero cal, livre de substâncias proibidas no esporte e sem aditivos e sódio e glúten. Então, altamente recomendável para que você possa incorporar no seu programa de estilo de vida ativo e saudável. Queria fazer um resumo das propriedades confirmadas pelas pesquisas. Esse é o Dr. Peter Diamandis, um grande biólogo, médico e pesquisador que, no seu último livro sobre longevidade, ele fala que as pesquisas mostram que a suplementação com creatina pode dobrar seus ganhos de força e massa muscular magra quando comparados com o treinamento sozinho, não suplementado. Então, ele afirma: a creatina melhora o crescimento e a força muscular de várias maneiras. Primeiro, aumenta a produção do ATP para os treinos de alta intensidade, para que você aguente mais e tenha melhor rendimento. Promove a sinalização celular para a reparação muscular ser feita de forma mais efetiva. Aumenta a hidratação celular, que facilita o metabolismo. Estimula a síntese e reduz a degradação de proteínas, portanto, promove a hipertrofia. E, finalmente, reduz os níveis de miostatina, que promove o aumento do potencial de crescimento muscular. Existem várias outras pesquisas que falam sobre outras propriedades da creatina, mas o ponto-chave aqui é você melhorar o desempenho dos exercícios para construir e preservar seus músculos e desfrutar dos efeitos das miocinas como benefício para todo o organismo. Existem algumas combinações inteligentes que podem ser feitas aqui. O Onective mais a creatina, formando o nosso shot da longevidade, que você pode tomar como opção de ceia. É espetáculo o funcionamento dele depois, durante a qualidade do sono. E também você pode adicionar o seu shake, um de jejum, por exemplo, e ter um Smart Shake. Então, são várias possibilidades que você pode incorporar a utilização desses produtos e ter todos esses benefícios. E aqui, como dica bônus, queremos comentar que existem hoje medicamentos altamente poderosos para o emagrecimento, que devem ser utilizados com rigor de acompanhamento e orientação médica, e que, para que você minimize os efeitos colaterais e possa ter os melhores resultados a médio e longo prazo, o sucesso a longo prazo desses medicamentos para perda de peso depende da mudança de hábitos alimentares e da adoção de um estilo de vida ativo e saudável. Portanto, nós podemos apoiar estas pessoas que estão fazendo uso desses medicamentos
com os nossos produtos, principalmente os suplementos de proteína, começando com o nosso shake, e também estimulando através do nosso apoio como treinadores, como mentores de bem-estar, para a prática regular de atividade física, focado principalmente na construção muscular. Os resultados serão muito mais satisfatórios e duradouros. E aqui, para nós concluirmos, eu quero deixar com vocês os principais benefícios de um estilo de vida centrado na musculatura. Primeiro, glicemia equilibrada, que é a taxa de glicose no sangue, mais vitalidade, mais clareza mental devido aos benefícios cognitivos e de aprendizagem e memória, menos gordura corporal, portanto, mais elegância, melhor postura, melhor estrutura física e menos compulsões alimentares. Existem vários outros benefícios que nós poderíamos citar, mas aqui eu queria deixar uma mensagem com vocês. Que tal diminuir as dietas restritivas e focar mais na construção da massa muscular? Essa é a mensagem que eu queria deixar como síntese dessa nossa apresentação. E para concluirmos, queria deixar para vocês uma mensagem linda que vem do Richard Beck, do seu livro Ilusões. Aprender é descobrir aquilo que você já sabe. Fazer é demonstrar que você o sabe. Ensinar é lembrar aos outros que eles sabem tanto quanto você. Somos todos aprendizes, executores e mestres. Meu desejo é que vocês transformem esse conhecimento em prática, que construam hábitos saudáveis, que possam preservar sua musculatura, que possam focar em qualidade de vida a longo prazo e que sejam muito bem-vindos à Herbalife. Tudo de bom para todos, saúde e sucesso.